seja bem-vinda ao 19º episódio do M Podcast, que é o podcast da mulher empreendedora. E olha que legal, a gente está no 2º episódio da temporada Mulher e Gestão, onde a gente vai trazer aqui profissionais, mulheres que também empreendem, mas acima de tudo são profissionais em áreas específicas da sua empresa que você precisa cuidar. Nunca pense que a sua empresa é só a respeito de vendas e a respeito daquilo que você gosta de fazer. Para crescer, você vai precisar de gestão. E para implantar uma gestão eficiente dentro da sua empresa, muitas vezes você vai precisar de profissionais que entendem mais disso do que você. E que maravilha, né? Que a gente tem profissionais aí que a gente pode contar com eles, contratar por temporário ou então por projetos. E hoje eu trouxe aqui a doutora Monique Bogado, que é especialista em governança e sociedade. Vamos falar sobre sociedade de pequenas e médias empresas, vamos falar sobre empresas familiares e sobre governança, que é um título aí que assusta vocês, mas é menos complicado do que vocês imaginam, tá bom? Então, doutora Monique, seja bem-vinda, querida. Prazer, Se prazer apresenta estar aqui. aí, essa doçura de pessoa. Quem é a doutora Monique Bogado? A doutora Monique Bogado é uma eterna sonhadora, que ama o que faz e que trabalhou muitos anos em empresas, em especial em empresas familiares, e viu estar dentro da empresa familiar, me deu a possibilidade de ver as dores dos familiares, dos diretores, até eu tomar a decisão de pegar toda essa experiência, esse background e ajudar outras empresas pequenas e médias na sua estruturação e no seu crescimento sólido. Que bacana. E a Monique Bogado, quem é? A Monique Bogado, ela é mãe da Isabela, da Luísa. Ela é uma outra pessoa depois que se tornou mãe. É esposa do Télio. Adora esportes. É ex-bailarina. Ai, que legal. Ex-bailarina. Hoje eu passo esse sonho para as minhas meninas. E que tenta, nessa nova fase de vida do empreendedorismo, tenta equilibrar todas as nossas facetas de mulher, né? Que são muitas, São né? muitas, nossa. Mas a gente consegue. A gente consegue, exatamente. E sua trajetória profissional, como foi, Monique? Então, minha trajetória profissional começou com escritório de advocacia, né? Entrei em escritório, adorava essa vida louca de escritório, até que decidi formar uma família e entrei no mundo corporativo, de empresa, mas no formato CLT, no formato geral. E desde então eu estou no mundo corporativo até ano passado. Então eu trabalhei, na verdade, em 2 grandes empresas, né? Uma familiar e uma de multinacional. Então eram propostas completamente antagônicas e que eu tinha que ser 2 Moniques nessas empresas. E aí hoje eu faço o quê? Eu juntei as minhas experiências e pego tudo que eu tenho hoje de bom que eu consegui na multinacional, que tem uma base de governança enorme, e também as deficiências, os problemas de empresas familiares, e tento colocar isso nas empresas que me contratam para organizar tanto a parte societária quanto a parte de governança dessas empresas. E quando elas te contratam, já estão naquele nível, né? Mas vamos falar sobre isso. Calma aí. Gente, hoje eu quero presentear aqui a nossa querida convidada com um presente da nossa apoiadora do dia, Lulu Acessórios, que está vestindo aí a sua host nos Eu a conheci num evento no nosso evento. Fez parte da minha mesa também, adorei. Que legal. Ela mandou um presente aí super especial para você. E quem quiser ver aí o que a host de você está usando, entra lá no YouTube para ver brinco, colar, bracelete, tudo muito lindo. E quem quiser seguir a Lulu Acessórios, tá no Instagram, @Lulu Acessórios, para conhecer aí tudo que essa linda tem para oferecer pra gente e deixar a gente ainda mais bonita, porque dá para ser empreendedora e linda também, não dá? Dá, com certeza. E acessório é tudo, né? Acessório é tudo. Ajuda a gente, inclusive, a aumentar a nossa autoestima, que é algo que atrapalha tanto a mulher, né? Às vezes a gente tá mais desenchabido, tá mais triste, você vai lá e se arruma, o humor muda. Então, contem aí com a Lulu Acessórios para ajudar você a aumentar a sua autoestima. E também
a nossa querida é uma mulher empreendedora que precisa do apoio de vocês. Entra lá no site, conheçam os produtos e façam seus pedidos, tá? Se é mulher M, gosta do M Podcast, apoia aí a nossa apoiadora também. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre sociedade. Monique, eu vejo muitas mulheres, assim, a mulher começa um negócio sozinha, no peito, na raça, e aí chega um momento que ela já não consegue mais tocar aquilo ali, e às vezes ela precisa de uma expertise de fora e ela também não tem dinheiro para contratar um grande profissional para ajudá-la. E aí ela resolve chamar alguém para ser sócio. Como que isso precisa ser feito? Então, Como que é feito e como precisa ser feito? Então, muitas vezes essas empresas que começam, a maioria, né, do Brasil começa empreendendo e aí não olha muito para o primeiro documento da sociedade, que é o contrato social. Esse é o primeiro documento que vai reger toda a sociedade, o regramento da sociedade. Sim. Então, geralmente, eu tenho ótimas parcerias com inúmeros contadores, mas geralmente os contratos sociais, que são feitos ou por contadores ou pela própria pessoa que está abrindo a empresa, pega aquele modelo da internet somente para cumprir o protocolo que necessita para abrir a empresa e abre. E aí, quando ela quer ter o ingresso de um terceiro na sua sociedade, ou quando ela quer aumentar o capital, por exemplo, ou ter um investidor que não entre como sócio. Ou dissolver a sociedade. Ou tem um sócio, não tem mais nenhum ânimo de manter a sociedade, o contrato não diz nada sobre isso. E aí, ou você vai para o lado de um acordo, uma mediação, ou você vai para a justiça. Então, é um caminho muito árduo e muito difícil você não pensar, ou quando você abre a sociedade, ou quando você decide que precisa organizar melhor ou precisa entrar num sócio, você olhar para o seu contrato social, fazer um bom contrato social ou revisar o contrato que foi feito inicialmente. Porque a gente sabe que, às vezes, no entusiasmo de abrir uma sociedade, a gente quer correr com todos os trâmites e começar a trabalhar e a ter a empresa no dia seguinte. Sim. Tudo isso é válido, mas desde que a gente tenha um momento que a gente precise, antes que os problemas surjam, a gente precisa rever esse contrato social. Esse é o principal documento da empresa. Seja você sozinha com sócio, seja você com outro sócio ou mais sócios. Ali você vai ter todos os regramentos da sua sociedade. Então, o contrato social não é só aquele... Eu estou olhando para mim agora, por exemplo, eu tenho o meu contrato social, eu sou individual, mas eu nem vi o que tem no meu contrato. Eu só sei que eu tô sozinha lá, mas se eu quisesse se eu quero abrir uma empresa ou incluir alguém naquele documento mesmo ali para alteração de CNPJ, eu já preciso ter todo o regramento ali dentro. Todo o regramento. A minha orientação é você realmente investir nesse momento, aproveitar que o outro sócio está entrando ou tem uma possibilidade de um investidor, está querendo a sua empresa, nesse momento você não só colocá-lo dentro da sua empresa, mas também alterar e colocar de forma mais clara e mais segura todas as cláusulas que geralmente faltam nesses contratos. Dá um exemplo dessas cláusulas. Assim, o que falta mais? O que você encontra mais de problema? Olha, o que eu vejo. Falta de cláusulas claras da administração da sociedade. Prazo de administração. Muitas vezes colocam um administrador sem um mandato, fica vitalício ali. Cláusula de dissolução de sociedade. Como é feita a apuração de valores de cada sócio, no caso de uma dissolução de sociedade. Se vai entrar terceiros na sociedade, por exemplo, empresas familiares. Os herdeiros, eles entram, não entram automaticamente. Já tem que estar prevendo isso tudo no contrato social? Pode estar previsto no contrato social. A grande dificuldade das pessoas é não pensar no futuro. E o futuro pode ser muito próximo. Sim. Por exemplo, um administrador pode ficar incapaz de uma hora para outra. Como é que fica a sociedade? Sim. Como é que é a substituição desse administrador? Porque lá eu coloco o sócio administrador e eu tenho que dar uma função para esse sócio. Exatamente. Geralmente é um administrador e o outro é diretor. Diretor, exatamente. Entendi. Pode ser 2 diretores. E ali também tem que ter os direitos e os deveres de cada diretor. Sim. Porque você, como sócio, você pode e deve cobrar o que aquele outro sócio
se comprometeu quando ele entrou na Entendi. sociedade a fazer. Então, se a mulher hoje quiser chamar um sócio, quer colocar algum sócio ou sócia na empresa, ela tem que, na hora de fazer essa alteração, não chama só. Primeira dica, não chama só de boca. Vem Não. cá, vem ser meu sócio, porque se ele estiver lá dentro trabalhando com você e não tiver nenhum tipo de registro, você ainda corre riscos trabalhistas. Exatamente. Né? E tem um outro ponto muito importante que eu vejo muito. Muita gente quer entrar com o trabalho e a pessoa que já está na sociedade quer dar metade da sociedade. E ela não investiu nada. A mulher está tão desesperada, às vezes, para ter alguém para ajudando, que ela não olha isso. Qual é o risco disso, Monique? O risco disso é você perder o controle da sua sociedade, entendeu? Então, assim, tem que estipular se ele tem. Vou dar um exemplo claro. Se são R$10 para entrar com 100% da sociedade, se ele só tem R$2, ele não vai entrar com 50%. Ele vai ganhar a porcentagem referente aos R$2 que ele está entrando. Sim. E isso é uma negociação prévia. Ele não pode entrar, prometer mundos e fundos, ou ela prometer mundos e fundos. E aí a pessoa que quer que a pessoa entre para respirar, né, para ter um apoio ali, vou te dar 50%. Não, a pessoa que vai entrar, ou uma sociedade que vai ser aberta, a pessoa que vai entrar que não tem para chegar junto no investimento igual outra sócia, vai ter o percentual do seu investimento. Então, se vale 100, uma investiu 60, a outra investiu 40, vai ser 60 para 40. Sim. Não é porque prometeu o trabalho que vai ter já os 50-50. Então, isso eu vejo muito, que as pessoas acreditam muito naquele sócio trabalhador, naquele sonho do empreendedorismo. E aí não é, só que aí quando vê que não é, já tem 50%. Porque você tem a chance de começar fazendo certo. Você tem a chance. E ali por pressa, por medo, ou seja o que for, eu vejo mais as pessoas colocando sócio só de nome e não fazendo toda a burocracia. E aí depois tem um trabalho imenso, porque quando o problema acontece quando a empresa começa a crescer. Sim. E aí começa a entrar dinheiro e aí começam os problemas. Enquanto a empresa está pequenininha, que não está rendendo, ou que no trabalho você até vê muita colaboração. Mas, infelizmente, depois que o negócio começa a crescer, é que você começa a conhecer realmente quem está ali do seu lado. Exatamente. Ou quando cresce, ou quando começa a ter problemas financeiros. Isso. E aí depois tem a segunda parte, porque o que acontece muito nas empresas, a empresa decola, começa a crescer, daqui a pouco ela começa a ter problema. É o que eu falo popularmente. É o voo de galinha das empresas que não se estruturam para crescer de forma sólida. Sim. Pensam só em faturamento, mas não pensam em margem, não pensam em lucro efetivamente. Sim. Então, crescem de forma desorganizada. Às vezes, saem contratando todo mundo, sem um processo em cada departamento. E aí, daqui a pouco, começa a declinar, o declínio, né? É porque quando a gente abre uma empresa, às vezes a gente abre com um olhar muito... a gente até desmerece um pouco o nosso potencial. A gente acha que, não, vou abrir aqui, vai ser coisa pequena. E eu acho que começou a perceber que está crescendo, começa a se organizar, porque depois que cresceu, depois que as coisas começam a acontecer, o dono tende a olhar só para as vendas. Sim. Ele tende a olhar só para a entrega do negócio e ele esquece da burocracia, que é importante. E aí vem aquelas diversas frustrações que a gente vê frequentemente aí, pessoas... eu tomei um prejuízo, eu levei um tombo, me passou a perna. Mas isso tudo, então, Monique, pode ser evitado já lá no contrato social. Já lá no contrato social. Na estipulação e também eu vejo que muita gente não gosta de fazer reuniões de resultados. Sim. Vivem o dia a dia sob demanda e não param para alinhar como é que foi o mês, como é que vai ser o futuro, planejamento, né? Sim. Às vezes por medo do que vai ver, porque contra números não há argumentos, né? Sim. E às vezes também por não ter tempo ou não querer priorizar esse tempo tão importante. Então, assim, o que eu vejo nas reuniões que eu participo, né? Porque essa parte da governança é muito forte nas empresas. A primeira coisa que eu estipulo, independente do tamanho, é
Vamos iniciar as reuniões de resultados com os indicadores. Vocês precisam saber como é que está a empresa de vocês. Sim, sim. E ali, a primeira reunião sempre é um susto. Eu não tinha noção que eu gastava disso na minha mão de obra, ou que eu retirava isso de Prolabore. Não, eu não tiro isso. Não, tira, olha aqui, vamos... E aí, eles começam a rever, querem entrar na empresa para rever os números. Então, a governança ela está ligada a todos os departamentos da empresa. Todos. Você não consegue fazer uma governança se você não entrar nos departamentos. Minha primeira função, quando eu entro nas empresas, é ter entrevista com todas as pessoas-chave da empresa, de todas as áreas. Para identificar o que ela já tem de indicadores, identificar se tem processos, como estão os processos, identificar o clima organizacional, que é muito importante. Nossa, até isso. Até isso. Eu não entro na prática, mas eu preciso ter essas bases. Sim, a animosidade para ver, da empresa, exatamente, para saber em que nível aquela empresa está na governança, em que nível, qual vai ser meu pontapé inicial dentro daquela empresa. Sim, sim, ótimo. Tem uma outra pergunta aqui. O que você fala sobre empresas que, para fugirem, algumas empresas até com quadro menor, assim, para fugir de registro de funcionário, fugir dessa tributação que é muito mais alta, colocam algumas pessoas como sócias da empresa? Então, eu não recomendo. Ainda mais que a gente teve uma mudança na legislação que abriu mais o leque da possibilidade de você contratar em outro formato que não seja CLT. Antigamente, você só podia contratar pessoas sem ser CLT que não fosse atividade fim da empresa, né? Hoje em dia, esse leque abriu. Então, eu tenho a possibilidade de contratar em outro formato, mais econômico para a empresa, e sem dar uma possível dor de cabeça para ambas as partes. Porque aquele funcionário vai entrar com um sonho, com uma expectativa, e não vai conseguir viver esse sonho, porque, na verdade, só foi feita uma engenharia para redução de impostos, para economia, para a empresa. E o risco trabalhista é enorme. Qual é o papel de um sócio? O sócio tem o papel de investir na sociedade, ele acredita em empreender. Ele não tem, num primeiro momento, o papel de trabalhar. Então, a gente tem que dividir essas funções, porque uma das dúvidas que eu recebo muito é a seguinte: a insatisfação do outro sócio que só trabalha, o sócio parou de trabalhar, o sócio não veste a camisa como o outro sócio, mas o sócio em si não tem função de trabalho, a não ser que, quando abriu a empresa, cada um teve uma função operacional para começar a empresa. Isso ficou estipulado no contrato social. E aí o outro sócio tem o direito de cobrar os resultados do outro sócio. Mas se não foi nada ajustado, ele não tem nenhuma obrigação de trabalho efetivamente. Então, ele é um sócio investidor. Ele é um sócio investidor, que ele acreditou no negócio, aportou o seu dinheiro, abriram a empresa... E aí, está esperando o recebimento do seu lucro. Então, se você tem a expectativa que você vai abrir uma empresa, vai colocar alguém como sócio, ele vai ter obrigação de trabalhar, isso é só uma... Você precisa ter isso no contrato, no contrato, as responsabilidades. E precisa acordar isso com a outra pessoa. Entendi. Então, assim, o combinado não sai caro. A gente não pode atropelar. É como se fosse, eu falo, sociedade é uma relação entre duas ou mais pessoas. Complementar. E é uma relação complementar. Às vezes vai acontecer de você ter a força do trabalho, ter o talento, ter o dom daquela coisa, e vai ter o outro que vai ter o dinheiro para investir. Exatamente. Então, um está complementando o outro. Vão ter situações que os dois só têm a força de trabalho e pouco dinheiro para investir. Então, os dois entram com o trabalho. Exatamente. Com um investimento, óbvio que empresa nenhuma começa do absoluto zero. Você, pelo menos com o custo da sua hora de trabalho, ela vai começar. Mas o mais importante de tudo é que isso seja previsto em contrato
e que você alinhe sua expectativa com o contrato. Exatamente. Não adianta você colocar alguém como seu sócio investidor e depois você ficar cobrando que ele não vem na empresa, que ele não faz o que ele tem que fazer, que ele não participa das coisas. A nossa chance é o contrato. É o contrato. E um outro documento que eu não comentei ainda, que é muito importante, é o acordo de sócios. Além do contrato. Além do tem um contrato. acordo de Qual é a sócios. diferença desses? O contrato social eu preciso publicar, ele é levado a registro, ele é público. O acordo de sócios não. O acordo de sócios é onde vai regular a relação dos sócios em si. Então, ali você pode esmiuçar as cláusulas de forma mais ampla, mais detalhada, porque não é público. E ali precisa ser respeitado entre os sócios. Eu até recomendo que esses acordos de sócios sejam assinados pelos sócios e como interveniente anuente à empresa. O que seria isso? Ela está anuindo, ela tem conhecimento do acordo, então ela não pode alegar numa reunião de sócios que agiu em desconformidade ao acordo em alguma decisão, porque ela estando como interveniente anuente à sociedade, ela tem que cumprir o acordo também. Entendi. E o acordo ele fica arquivado na sede da empresa. É um documento particular. Sim. E ali você esmiuça tudo que você pode. A forma de distribuição de lucro, direito de preferência, como é feito em caso de um sócio ou outro querer sair. Não concorrência. Muitas vezes o sócio sai. Tem que ter uma cláusula de não concorrência por um X período de tempo. X anos, mais ou menos 3 a 5 anos. Se uma pessoa sai, leva os clientes, abre na outra esquina e continua. Isso não pode. Sim, é o non-compete, né? Que a gente Exatamente. chama. Sim. Eu esmiuço melhor a entrada de terceiros. No caso de empresas familiares, como os herdeiros entram, se eles efetivamente vão entrar, quais são as condições. Trabalhar fora, fazer MBA, ter uma experiência externa para depois entrar. Como é que ele entra lá embaixo e vai subindo. Como é que é feita a avaliação da diretoria. Sim. Mas de forma mais esmiuçada mesmo. E dentre inúmeras outras cláusulas mais detalhadas que vai fazer parte junto com um contrato social. Sim. O que eu vejo aí do que você falou é que a gente tem que preparar a nossa empresa para ser grande, né? Exatamente. Às vezes você começa pequeno, você não tem muita visão do que vai acontecer, mas já começa organizada, porque quando ela for crescendo, você não vai ter tanto trabalho e não vai ter tanto problema quanto acontece aí, como você vê. Exatamente. Eu tenho certeza que você deve ver muitas coisas aí no dia a dia, principalmente em empresas familiares. Vamos entrar aí no grande X da questão. Conta pra gente quais são os principais problemas que você percebe aí nas empresas familiares. Olha, eu vejo 3 principais problemas na maioria das empresas familiares. O primeiro é deixar a emoção falar mais alto do que a razão. As famílias envolvidas no dia a dia da empresa, elas levam aquilo ali muito na emoção. É como se a empresa fosse o filho delas. E aí, muitas vezes, a gente não pode ter uma emoção muito acima da razão. É uma empresa. Sim. A gente tem que ter uma racionalidade nas decisões, né? Um outro ponto é a centralização do poder. As empresas familiares têm uma grande dificuldade em descentralizar, em dar autonomia para os gestores, em profissionalizar a sua empresa. Muita dificuldade. Acham que porque construíram uma empresa e chegou até aqui, não tem nenhuma mudança a ser feita. Não tem nenhuma melhoria no processo a ser feito. Porque deu certo até aqui? Eu fiz assim a vida inteira. Deu certo. Exatamente. E a outro ponto é a confusão patrimonial. É a confusão do dinheiro. Sim. Acha que o caixa da empresa é o caixa da família. Sim. E ali começa, quando a empresa tá boa, tá bem, ninguém percebe para isso. Mas quando começa a ter as dificuldades, aí vê que os familiares são eles mesmos que começam a sangrar, a prejudicar a empresa. Então, a gente tem que aprender, eles têm que aprender, quem tem empresa familiar tem que aprender, que os familiares, eles precisam servir a empresa. E não o contrário. Não o contrário. E o que eu vejo é muitas vezes ao contrário que acontece. Sim. E agora fala pra gente soluções para isso aí.
para esses problemas que você encontra muito? Soluções eu vejo e falo e defendo, e uma das minhas vozes no meu Instagram e onde eu vou é desmistificar a governança corporativa. Porque muita gente acha que governança corporativa é só para empresas grandes, empresas de capital aberto, sociedades anônimas, e não. A governança corporativa é para todas as empresas, de qualquer tamanho. E você vai aplicar a governança do tamanho da sua empresa. E é um processo. É porque as pessoas veem esse nome, governança, isso está muito fora. Simplifica a governança para gente. Governança é você organizar a empresa em todas as suas áreas. É um processo de transparência, é um processo que você vai dar mais confiança tanto aos funcionários como aos externos que agem diretamente na empresa, clientes, fornecedores. E é um processo que você começa pequenininho. Você começa organizando as áreas. Você começa criando processos pequenos em cada área. Dá um exemplo de processo para quem está ouvindo a gente. Deixa eu pensar. O que é um processo? Pega um dia a dia aí de alguma empresa e exemplifica num processo. Por exemplo, um processo de contratação. Ótimo. Eu vou fazer uma contratação. O que eu vejo em empresas? Chamando qualquer pessoa para fazer uma contratação. Não fazem um contrato. Você tem uma pessoa para indicar aqui? Tá bom, manda vir aqui amanhã. Exatamente. A empresa não tem um código de conduta. A governança traz esse código de conduta. Sim. Mergulha na empresa, vê os principais missão, propósito e valores da empresa. A pessoa que está entrando, ela precisa ter essa consciência. Sim. Em qual empresa ela está entrando. Ela precisa vestir essa camisa. Então, não tem um processo seletivo justo. Sim. É o que indica. E às vezes o que indica não é a melhor pessoa para estar ali naquela empresa. Eu tenho por experiência, assim, eu sempre gostei de ter pessoas com referência, que é diferente de indicação. Exato. Criar um banco de currículo, por exemplo, é um processo. Ter um banco de currículo, abrir uma vaga em determinado site, em determinado ambiente, plataforma. LinkedIn. É um processo. Saber o que essa pessoa vai fazer exatamente na empresa também é um processo. Porque quando ela entra no processo de contratação, na entrevista, ela tem que saber o que ela vai fazer. Exatamente. A descrição do cargo dela, descrição do planejamento de cargos e salários, a expectativa dela de crescimento dentro daquela empresa. Sim. Ela não Porque sabe. Se você contrata um funcionário que não sabe o que ele quer, você também não pode exigir ter um funcionário que entregue o que você precisa. E não sabe onde ele pode chegar. Exatamente. O que acontece muito em empresas familiares, os funcionários, por que a gente perde grandes profissionais em empresas familiares? Porque isso não está claro. E eles acreditam que eles nunca vão chegar lá em cima, porque lá em cima é o lugar da família. Isso é verdade. E muitas vezes não. Muitas vezes aquele fundador, o herdeiro não quer estar ali. Ou o herdeiro quer estar numa área que não é a dele. Mas se isso não está claro, se não tem, não tem uma transparência, um organograma da empresa. A gente faz um organograma da empresa, muitas vezes a empresa não tem um organograma. Para quem vai responder, quem é seu chefe imediato, a diretoria está abaixo de qual familiar ali. Sim, se está na sala do presidente, aí entra qualquer um lá e olha, faltou insumo lá na área de fabricação. E a gente vê isso. No dia a dia. Eu também fui dar uma consultoria esses dias, eu estava na sala com a dona da empresa e toda hora vinha alguém e batia na porta dela, assim. Eu falei, é o dia inteiro assim? Ela é o dia inteiro assim. Eu falei, a culpa é sua. E aí o que acontece? Ela, não, mas como? Meus gerentes que não dão conta. A culpa é sua. Ô, dona de empresa, vou falar uma coisa com você. A culpa é sua. Não é de outra pessoa. Se a sua empresa está indo bem, a culpa é sua. Se a sua empresa está indo mal, a culpa também é sua. E não é só responsabilidade, não é culpa, porque você precisa agir. Você precisa buscar profissionais que te ajudam. Você precisa criar regras dentro da sua empresa. Senão qualquer pessoa vai mandar na sua empresa. E quando você for ver, isso vai refletir lá em algo que você cuida muito, que é o caixa.
Exato. E assim, isso mostra também a falta de confiança na equipe, na própria empresa. Exatamente. O que você falou é perfeito, que é a centralização. Centralização. Acha que o mundo vai parar se ela não fizer. A mulher faz muito isso, né? Vamos falar muito em todas de mulher, as esferas, em todas as esferas, tá? É um trabalho diário. A mulher como mãe, ela acha que o pai não dá conta de levar o filho no médico. A mulher como mãe, ela acha que o pai não pode dar banho. A mulher como mulher acha que ninguém vai cuidar da casa como ela. Exatamente. Delega, gente, vai ser feliz. O mundo não vai parar, não porque vai você parar, não tá ali, não. Mas é um exercício diário, né? Eu, por exemplo, eu tento fazer minha agenda toda para conseguir estar o máximo possível com as minhas filhas. Sim. E eu vejo assim, eu falo, gente, o meu marido não tem a rotina dele ali, é a hora que ele chega em casa, tá tudo certo. A gente se desdobra em 1000. Exatamente. Pra gente conseguir não perder nada, né? E tentar dar conta. Às vezes, para alguns homens, não todos, mas assim, pro pai, às vezes, estar com o filho é um evento. Exato. Tipo, hoje eu vou estar com... Não, pra mãe é todo dia. É todo dia. Esquece, não tem esse negócio não, é a responsabilidade. E é o papel da mãe mesmo. Eu não acho que a gente tá fazendo a mais, não. Eu gosto quando o homem tem mais participação, porque ajuda muito. Muito. É buscar na escola, hoje é seu dia, é fazer uma tarefa de casa. Isso aí não é só obrigação da mãe. Mas o pesado da criação de um filho é da mulher. Nossa. E isso ensina a gente a ser muito centralizadora. E a gente acaba naquela coisa, eu só para fazer perfeito, só eu faço. Outra pessoa não faz. Exatamente. É o que acontece dentro das empresas. É a mesma coisa que acontece dentro das empresas. Exatamente isso. E aí o que acontece? Ela começou podendo centralizar. Só que cresceu. Sim. Ela tem que ter o discernimento de falar, nossa, não dou conta. Então, vamos cá, traz aqui grandes profissionais, bons profissionais, para dividir essa meta que eu tenho, esse planejamento que eu tenho. Porque quando ela está no dia a dia, ela não tem tempo também para planejar o futuro da empresa. Não tem. E se ela criou, ela pensou, se visualizou em alguns anos. Mas quando ela para, ela vive o dia a dia igual um rolo compressor e não para pensar no futuro, não para fazer novos negócios, novas conexões. Se você não para resolver o problema vai te parar. Exatamente. E é assim, quando o problema te para, ele já está muito grande. Muito. Para ser resolvido é muito, muito difícil. Mas voltando aqui em governança, né, que é um nome assustador. A governança, você falou que é processos, fluxos de trabalho, indicadores. A gente falou de processo. Então, o processo a gente organiza lá o passo a passo que aquela determinada situação tem que funcionar. E aquilo ali precisa estar documentado. O que é esse documento, gente? Esse documento é um A4 escrito. Quem é o responsável? O cargo responsável não é uma pessoa responsável, é um cargo. O gerente financeiro é o responsável por receber o malote, contar o dinheiro, fazer a entrega para o carro. Não sei nem, tô chutando aqui, mas enfim, é você mapear todos os passos de uma atividade e dar as responsabilizações. Por quê? O seu processo vai ser utilizado, inclusive, na contratação de pessoas. Exato. Quando o RH vai criar um formulário de contratação, ela usa os processos para saber qual é a responsabilidade daquela pessoa. E se aquela pessoa atende aquele processo definido. Quais os requisitos técnicos e experiências que aquela pessoa precisa ter para ela ser contratada. Então, se você não tem processo na sua empresa, você está contratando errado. Não tem outra chance. Está contratando no escuro, né? Está contratando no escuro. Se você não sabe quais as habilidades que a sua rotina demanda, você vai contratar pela indicação, pelo QI. Exatamente. Manda aqui, ele é de confiança, manda aqui. É muito bom trabalhar com gente de confiança. Eu acho que confiança é um valor, inclusive. Honestidade, são valores. Aí é o seu RH que tem que entender como captar isso nas pessoas, que é difícil também, né, Monique? Muito captar difícil. Isso de cara, assim, se a pessoa é uma pessoa confiável. Mas existe o RH também para isso. O RH tem testes. O
O RH sabe fazer uma análise social da pessoa, ela sabe pegar coisas na conversa. Exato. Então, dentro desse processo de governança, e aí a gente não está falando só de empresas grandes, porque a sua empresa pode ser pequena, mas você pode terceirizar uma empresa de contratação aí para Você não precisa ter alguém. essa expertise toda interna. Uhum. Você pode contratar alguém para fazer esse serviço, né? Exatamente. E a governança, o que traz para a gente? Você começar desde cedo a implementar processos. Esses processos viram políticas, aos pouquinhos. Quando a empresa cresceu, quando entra um possível investidor, ou uma vislumbração de entrar algum investimento, ou o próprio banco, Sim, o banco vai te dar, porque você é transparente. Uhum. Você tem processos bem definidos. Você tem processos bem definidos. Você mostra através de reuniões de sócios. Uma empresa um pouquinho mais elevada, às vezes já tem um conselho consultivo, que as decisões não são colegiadas, elas não são pessoais. Sim. Elas são decisões mais colegiadas, que ouvem a equipe, que escutam as equipes, que levam em consideração os gerentes, o que eles acham, o que eles não acham. O que são decisões colegiadas? Decisões, por exemplo, vou investir em um novo sistema. Não pega só um orçamento, pega o dia a dia da equipe, o que eles entendem, qual é o melhor sistema, mais participativa, exatamente, entendeu? Olha, vamos comprar uma máquina. Não é o dono que vai lá na loja, compra uma máquina, sem olhar se o caixa permite comprar essa máquina, se o financiamento permite no fluxo de caixa. Ele tem uma divisão com a sua área. E é o contrário do que a gente vê. Ontem eu estava dando uma mentoria. E aí a menina falou assim, Keila, eu comprei o forno antes de comprar a batedeira, ou seja, agora eu tenho 2 fornos, eu tenho capacidade de assar, mas eu não tenho capacidade de produzir. Eu achei um exemplo simples, mas tão... Ela acabou até comprando a batedeira também, que ela trabalha com confeitaria. E aí eu achei um exemplo tão simples, mas um exemplo que ensina tanto. Muito. Se você tem que parar para pensar qual é o primeiro investimento que eu vou fazer. E uma decisão colegiada te ajuda Exatamente. nisso. Se você dividir isso, você toma melhores decisões, né? Sim, sim. E aí mostra o que esse exemplo? Mostra a ansiedade do sócio, a ansiedade da empreendedora, né? Em começar logo, mas aí toma mais decisões quando ou não divide com outra pessoa essa decisão, ou não escuta, não tem escutativa. O sócio, o diretor tem que ter muita escutativa. Sim. Porque quem está lá no operacional sabe efetivamente os problemas e os gargalos da empresa. Sim. A gente tem que ouvir eles. Eles nos dão muitas informações, nos dão muitas ferramentas de implementar processos de melhoria. E a governança é isso, é um constante processo de melhoria. Sim. E para melhorar, você precisa controlar, acompanhar, né? Acompanhar. Dentro da governança, a gente também tem os indicadores. Exatamente. Qual é a forma saudável, assim, de se construir indicadores dentro da empresa? Como que você faz os seus clientes? Os meus clientes, a gente apresenta indicadores todo mês. Então, todo mês eu tenho apresentação de resultados. Nessa apresentação de resultados... Dá um exemplo de indicadores para gente. Quanto que foi o custo de mão de obra, então, custo de material. Custo mensal, aí separado por segmento, por centro de custo, são indicadores. Então, eu posso ter um centro de custo de pessoa, posso ter um centro de custo de insumo, posso ter um centro de custo dos meus gastos de deslocamento. Exatamente. E aí, quando você acompanha isso mensalmente, você vê em qual mês aquela despesa ou aumentou, ou diminuiu. Olha que lindo isso. Você age na causa. Você age ali na causa. Você não pega uma receita e despesa fechada e o quanto sobrou. Não, você abre essa despesa. E você mostra a ferida. Mostra, por exemplo, uma linha lá, retirada de sócios. Porque o que tem muito, o sócio não tem um salário. O sócio acaba tirando o que precisa. Sim. Isso precisa mudar. A governança vem tocar nas feridas também. Sim. Aí eu volto naquela frase que eu falo, o sócio tem que servir a empresa, não o contrário. Então ele tem que receber, sim, um valor mensal, e aí no final do ano receber o lucro. É o mundo ideal, Mônica, é o mundo ideal, não é isso que acontece. Mas é isso que a gente precisa conscientizar as pessoas
de que toda vez tirando, em algum momento vai faltar. Porque pode ter uma emergência que a empresa precisa cumprir. Então, a empresa precisa ter um caixa, precisa ter uma reserva a empresa. Sim, Não sim. pode simplesmente tudo que sobrar ser distribuído mensalmente. A empresa precisa ter uma reserva para fazer um investimento. É um olhar até meio irresponsável, assim, inconsequente, digamos. Mas que tem em muitas empresas. Muitas, né? Muitas. Esse mês a receita líquida foi, sei lá, 300 mil. Então, o meu Prolabore é 15 mil, eu vou dividir isso aqui para os dois e tchau. Exato. Mas quando você vai ver o caixa da empresa para, digamos assim, uma reserva de emergência, existe um valor, assim, de reserva que é aconselhado para a empresa ter? Depende do porte da empresa e das necessidades diárias da empresa. A gente vê, Sim. por exemplo, uma empresa que é muito operacional, que tem muita parte de produção, de manutenção. Ali ela precisa ter 20% do faturamento dela livre ali, porque se tiver uma emergência, uma máquina quebrou, alguma coisa aconteceu na área produtiva. Mensal, do faturamento anual? mensal. Mensal, tá. E você tentar não usar o seu limite, né? Que é outro ponto que eu vejo muito. As pessoas usam muito o limite da conta, como se fosse dinheiro ali, como se fosse um dinheiro. E assim, perde-se muito dinheiro. Um dos indicadores é quanto de juros você está perdendo na má gestão da sua empresa. Sim. Ou pagando despesas vencidas, você paga com juros. Ou usando que aí um o processo limite. bem feito para a área de contas a pagar resolve isso. Resolve Porque isso. você tem já aconteceu comigo, enquanto gestora de empresa, de pegar multas de pagamentos assim que não precisavam ser atrasados, que esqueceu, não chegou no meu e-mail, o e-mail foi para o spam. Você tem que ter o processo. Quem é responsável por entrar no site e baixar o boleto para pagar? Quem é responsável por olhar qual é o dia do mês que aquela pessoa tem que olhar aquela conta X para pagar? Gente, isso é processo. É porque a gente às vezes fala assim, processo, a pessoa pensa que é coisa de outro mundo. Não, não é. Processo é a documentação do seu fluxo de trabalho e responsabilização. Ponto. É o dia a dia da empresa, Exatamente. documentado. Para a mulher que é pequena empreendedora, que é eu presa, a gente fala, o que você aconselha que essa mulher faça primeiro, assim, desde a concepção da sua empresa até o acompanhamento de resultados? O que você acha que ela tem que fazer primeiro? Eu acho que ela tem que ter um bom gestor administrativo e financeiro. Não tem as outras áreas, mas tendo um bom gestor que vai mostrar para ela onde o dinheiro está indo, ela vai ter os principais indicadores da empresa. Ótimo. E no começo, o que a empreendedora quer fazer é vender, né? Vender. Mas eu tendo uma pessoa que vai dar para ela o norte, se ela está indo bem, se ela está indo mal, se ela está vendendo mal. Porque muitas vezes a gente só pensa no faturamento, mas a gente não pensa na margem. Sim, sim. Os indicadores mostram isso. Quando a gente esmiuça lá, desde a receita, o que vai tirando do custo para a produção, no caso, mais as despesas administrativas, despesas financeiras, a gente vê exatamente aonde está indo o dinheiro da empresa. Então, isso é muito importante para você começar. Sim. E aí, depois que isso está estruturado, o financeiro em si, o administrativo financeiro, é aquele cara chato também, que vai olhar lá para o comercial e falar assim, comercial, você exagerou aqui nessa despesa. Sim. No operacional também. No RH, você tem uma rotatividade muito grande. Não adianta só controlar, você tem que atribuir responsabilidade e cobrar dessas pessoas. Então, a empreendedora, ela precisa ter a noção, ter visualização de como a sua empresa está. Diariamente, pequena dá para ser diariamente. Quanto entrou, quanto que saiu, todo dia. E aí, começou a crescer, espaça-se mais esses indicadores, né? Mas precisa olhar. E na reunião mensal que eu faço, eu não vejo só o passado. Eu tento organizar as equipes para ela mostrar pelo menos o mês seguinte. A previsão do mês seguinte. Sim. Porque é importante todas as áreas terem noção de como a empresa quer estar no próximo mês. E a governança, o que a governança também faz? Ela acompanha. Não acompanha no dia a dia. Não entra. Eu não entro nas informações. Não são all time, assim, não é toda hora. Não é toda hora. Mas o fato, se ela colocou lá que o comercial vai vender, vai aumentar
5% no mês seguinte, quando a gente começa a preparar a reunião do próximo mês e não chegou, eu preciso cobrar o comercial. Sim. Por que não chegou? Precisa ter uma nota explicativa ali. A governança não tem esse controle, mas a área tem que ter. A área tem que ter. Se eu atribuo uma meta de X% de crescimento para minha área e ela não alcançou, quando isso chegar na governança, já tem que estar explicado. Explicado, exatamente. A governança não está ali para cobrar ninguém, a governança está ali para mostrar os resultados. E as notas explicativas, exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mas aí, aí você aconselha essa mulher na questão financeira, ter uma gestão financeira. E se ela não puder contratar um gestor financeiro, como que você acha que ela pode controlar aí essa área da empresa dela? Excel. Um bom sistema. Excel, não tem sistema, não tem nada, começou do zero. Pode Excel. pagar uma pode pessoa pagar uma pra fazer pessoa, uma planilha para ela. uma planilha de fluxo de caixa. E E acho que uma coisa alimentar. importante também é dividir o dinheiro, né? Dividir, não pode misturar. Como eu vejo mulher, assim, tô falando muito de mulher porque a gente fala para mulher mesmo. A mulher não divide o que é empresa e o que é vida pessoal. Não. Ela tem uma conta no banco, uma conta CNPJ, que agora é até obrigatório ter também para você, algumas empresas para te pagar, você tem que receber no CNPJ. E a mulher divide tudo, ela paga o salão de beleza. Eu acho que todos os problemas que você está falando aí das grandes empresas, ele acontece de forma micro. Cartão de crédito. Na pequena empresa. A empresa quebra, não tem cartão de crédito. Exatamente. Aqui é ganhar um fôlego, faz o quê? Compra com cartão de crédito pessoal. Uhum. Depois faz um ajuste contábil. Sim, sim. E aí começa a misturar. aí já nasce uma confusão ali patrimonial enorme. E aí fica aquela sensação que a sua empresa não está dando resultado. É uma mistura ali, né? O que é pessoa física e a pessoa jurídica. É a realidade da maioria? É. Mas essas pessoas têm que ter consciência que não é o certo. Que na primeira oportunidade precisam arrumar. Precisam se organizar. Precisa dividir. Claro, uma empresa que nasce agora, nenhum banco vai dar um cartão de crédito para ela poder fazer compras um pouco maiores. É a vida, é a realidade. Não vamos fugir da realidade, não vamos sonhar tanto. Mas ela precisa ter a consciência que ela começando a respirar, né? Que quando a gente começa a empreender, a gente não respira, a gente atropela, né? A gente sobrevive. A gente segura o fôlego. Segura o fôlego. Mas quando ela começar a receber os primeiros resultados, ela precisa se organizar. Sim. Para ela conseguir alçar voos maiores e mais seguros. Com certeza, com certeza. E isso aí faz parte do crescimento. Porque eu vejo muita mulher, 10, 15, 20 anos, no mesmo patamar tem no máximo crescimento nominal aí da economia, do crescimento financeiro, mas assim, a mulher não evolui. Ela continua com o mesmo tipo de gestão, ela continua com o mesmo tipo de faturamento e não evolui. Eu acho que quando você controla, você fala assim, caramba, fevereiro de 2021 eu vendi X. Fevereiro de 2022 é uma comparação muito normal em empresas, né? Mesmo mês do ano passado, acumulado até tal. Gente, indicador é vida. Porque o nome já diz tudo, ele indica como você está. Escolhe o que é importante para a sua empresa, para você controlar. Exatamente. E assim, nas empresas que eu atuo, a gente teve 2 anos de pandemia, né? Então, o que eu busco fazer? Umas empresas que têm como obter. A gente está tentando esse ano ser o último ano, mas o que eu faço? Eu não estou comparando com o ano anterior, eu estou comparando com o ano antes da pandemia. Ah, sim, faz total sentido. Tem o gargalo dos 2 anos da pandemia e os outros que já estão vindo. Mas assim, para você comparar, como é que era o cenário antes da pandemia e se a gente já recuperou o suficiente ou não. É um desafio. É um desafio, porque se você comparar, por exemplo, quando a gente estava lá, 2022, com 2020, 2021, não é real. A gente teve uma pandemia. Não, e tem empresas que não é real, porque também cresceram muito na pandemia. Exatamente. E aí depois desacelerou. Exatamente. Eu conheço muitas empresas que cresceram 200%, 300% na pandemia, porque o negócio dela
fazia sentido para aquele momento. Exato. Ou então ela conseguiu pivotar a operação dela para atender A demanda a da demanda da pandemia. pandemia. Quem não conseguiu ficou para trás e talvez nem tenha conseguido se recuperar até hoje. Exatamente. A velocidade ali. E o que eu acho? Que quando você é organizado, quando você está com seus processos organizados, quando você está tudo muito alinhado na sua empresa, você fazer uma mudança é mais rápido. Mais rápido. Porque Muito mais você rápido. conhece tudo. Ah, eu tenho um restaurante e agora eu preciso mudar a minha precificação para entrar numa plataforma aí do marketplace. O meu custo de venda no restaurante, o físico, é diferente do meu custo de venda numa plataforma, que às vezes tem até 25% de taxa. Mas se você Já tem... pensou se eu não tenho essa análise de custo? Exatamente. Se você não tem no papel, né? Aí No sabe o que a papel. pessoa faz, Monique? Ela vai lá e coloca 25% a mais no preço dela. Ah, vou aumentar aqui 25% a mais. E joga na plataforma. A pessoa vai lá, aí o cliente vai lá, não, essa empresa é cara, vou pedir de outra. Aí cai o faturamento, a culpa é de quem? Da pandemia. Não, porque você precisa ter o seu estudo de custo para saber até onde cabe uma plataforma de venda, qual é a sua venda mais saudável, qual que te deixa mais margem. Exatamente. Você precisa investir na que te deixa mais margem. Eu trabalhei numa empresa familiar, vou dar um exemplo aqui, era um senhor, né? Então, quando ele criou, não tinha sistema, não tinha indicadores, não tinha nada. E o que ele fazia? Quanto que ele gastava para comprar os insumos? E ele fazia 3 tabelas, A, B e C. Mais 200%, mais 300%, mais 400% para vender para os 3 tipos de cliente. Funcionou super bem. Não, até uma essa margem também. É enorme. Mas aí... Você trabalhava com o quê? Com ouro? É um produto muito barato, mas assim... Você via, quando eu vi a primeira vez, a gente era no papel. No papel. E ele se recusava, foram entrando as pessoas, foram modernizando tudo, ele se recusava a olhar de outra forma, a olhar o custo real, como tá, sabe? Então, assim, é uma dificuldade em mudança. É uma muita dificuldade que eu vejo em querer mudar, nos sócios quererem mudar. Às vezes eu vejo, eu converso muito antes de entrar numa empresa, porque eu falo, você precisa investir em mim quando você estiver pronto para a mudança. Isso. Porque a governança não é só para a sua equipe, a governança é para você. Você precisa se reeducar também. A culpa é sua. Os sócios precisam se reeducar. Então, assim, não adianta você falar que quer, mas, na verdade, quando eu for lá na primeira ferida, não, aqui você não pode mexer. Não, aqui você não mexe. Nessa pessoa você não mexe. Nossa, você deve passar muito por isso. Muita. Eu imagino. Nossa, a gente já tá quase acabando. Meu Deus, conversamos tanto aqui. Mas, Monique, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, assim, sobre gestão e sobre o papel do que você faz, assim, como a mulher estruturar mesmo a empresa dela e fazer isso de forma saudável e principalmente forte, sabe? Para se preparar para crescer. O que essa mulher precisa fazer? Deixa esse recado para ela e principalmente até num tom mais assim inspiracional mesmo, porque vai dar trabalho, mas vai valer a pena lá na frente, né? Eu falo assim, você se organizar, você organizar a sua empresa, se organizar e se preparar, estar aberta para todos os processos, todos os controles que a governança traz, vai te dar no futuro uma tranquilidade. A sua empresa vai rodar sem precisar você estar lá todos os dias. Você vai ter um equilíbrio muito grande entre pessoal e profissional. E a sua empresa vai estar pronta para alçar voos grandes que hoje você pode nem imaginar ter. Mas quando você cresce de forma sólida, a sua base ela não cai facilmente. Legal. Então ali você consegue crescer e vai chegar um momento que a sua empresa vai ter uma visibilidade. E você vai optar por continuar crescendo, você ali, ou vender a sua empresa, ou seus filhos entrarem ali dentro. Mas você vai ter opções de escolha. E quando você cresce desorganizado, você não tem opção de escolha. Você vive o dia a dia. É isso.
E é uma coisa que a gente vê muito, né? Às vezes o dono cria a empresa com tanta paixão e depois quando ele vai chegando no final ali da vida profissional dele, que ele quer descansar um pouco, ele paga o custo da sua própria, da sua própria rejeição à organização. E aí o que acaba acontecendo? Ou a empresa fale, ou então ele vai ter que vender a empresa para alguma outra empresa maior. Exatamente. É triste. E uma coisa que eu vejo que eu acho que é muito difícil para as empresas familiares, eles têm que ter essa consciência que nem sempre todo filho ele é um sucessor. Boa. Ele não é. Uhum. E os pais, quem está no comando, são eles herdeiros, todos são nem herdeiros. Todos são sucessores. Nem todos são sucessores. Boa. E eles têm que saber isso, têm que saber identificar isso. Uhum. Tem que saber identificar que aquele filho, poxa, aquele filho quer. E tem que perguntar para o filho. Que pode ser que o filho não queira. O filho ou a filha não queira. Uhum. Pode ser que o filho ou a filha queira caminhar. Ter seu próprio caminho. E tudo bem. Eles vão continuar sendo pais e filhos, avô e neto. Vai continuar o laço familiar. Mas você não vai obrigar uma pessoa a estar lá. A relação empresa-família, ela não pode estar ligada como família, né? Família é família. É família. Empresa é escolha. Exatamente. Então, seu filho não pode ser obrigado a seguir. Dá um prazer danado ver nosso filho seguindo o nosso caminho, mas também gera uma frustração muito grande na pessoa que não quer e se vê obrigada àquilo. E se você obrigar, você sabe o que você vai fazer? Está construindo a derrocada da sua empresa. A sua empresa. E a infelicidade da pessoa. Exatamente. Porque quando você faltar, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é vender ou então deixar morrer. Exatamente. Que é o que acontece. É o que acontece, exatamente. Então, acho que o nosso principal recado aqui é prepare a sua empresa para crescer. Se organize, porque a sua empresa vai crescer. Já comece pensando assim. Não pense que é só um CNPJ. É uma empresa, é um propósito, é um império que você está construindo aí que precisa de governança, precisa de gestão e precisa principalmente das burocracias que a gente foge tanto, mas que são essenciais para um momento crucial como todos que a gente falou aqui. Exatamente. Né? É a frase que eu sempre falo. Qualquer conflito societário já nasce resolvido. Ou nasce resolvido por previsão contratual, quando é feito bons contratos, ou nasce resolvido pela lei. Conflito societário não tem margem. Então, assim, é melhor você fazer tudo no seu contrato social do que você deixar pesquisarem a lei, você deixar que a lei decida sobre a sua empresa. Surgiu o problema, vamos lá no contrato ver? Exatamente. Olha só, seu filho não pode assumir até ele estudar 5 anos. Até isso pode colocar, né? Até ele isso. Tem que ter 5 anos de experiência em empresa X. Exatamente. Isso é lindo. É lindo. E as pessoas não sabem que isso é possível. E assim, eu quero que você convide as pessoas para te seguir, porque você fala muito sobre isso e você fala de uma maneira tão legal, tão leve. Ai, que bom. E as mulheres precisam saber do que você fala, o que você entrega. E saber que essas burocracias aí podem ser leves. Onde é que a gente te acha? Eu tô no Instagram, @doutora Monique Bogado. Tem um site também, uma homepage, moniquebogado.com. E falo sobre tudo. Eu tento desmistificar esse bicho-papão que todo mundo acha que é governança e tento desmistificar que isso é só para grandes empresas. Não, é para todas as empresas. Isso aí. Todas. Isso aí. Querida, muito obrigada. Obrigada Passou a você. rápido, mas falamos né? coisas super essenciais assim para esse nosso novo quadro, que é Mulher e Gestão. Porque além de contar histórias aqui, eu quero que as mulheres também saibam que empreender não é só a respeito de paixão. Não. Empreender é a respeito de gestão também. Então, obrigada por ter contribuído com a gente. Então, a gente está encerrando aqui mais um episódio do M Podcast com essa nova série que a gente lançou, que é Mulheres e Gestão, onde vocês vão aprender como fazer a gestão do seu negócio e construir verdadeiros impérios aí, como a gente ouviu hoje. A gente pode sim deixar para a nossa família, deixar para os nossos filhos e para os nossos filhos, se eles quiserem, né, seguir o nosso caminho. Mas principalmente servir aí toda uma sociedade, servir todas as pessoas através do que a gente ama e acredita fazer, tá? Então,
Eu sou Keila Prates, muito grata aí por você estar aqui com a gente ouvindo mais um episódio. Siga a gente nas redes sociais, mpodcast.eme. Siga a Monique também lá para vocês saberem um pouco mais sobre governança. E também estamos no YouTube, se você quiser ver aqui os nossos rostinhos, aqui a gravação do nosso podcast. Vocês encontram a gente lá no canal M Podcast no YouTube e até a próxima.